No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Graças ao nosso eterno, glorioso, único, soberano, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, toda a exaltação, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida, minha amiga, meu amigo ouvinte. Que todas as suas dúvidas, medos, preocupações, ansiedades, todo esse marasmo que está sobrecarregando a sua vida, saia agora do seu corpo, da sua mente, do seu coração. O espírito opressor que atua no seu coração, que aperta o seu coração, saia da sua vida, do seu corpo agora, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Nós ontem estávamos falando sobre as virgens nécias, daquela parábola que Jesus falou em Mateus capítulo 25. E nós discussamos sobre o que significa ser nécia. Porque às vezes a pessoa não entende a palavra da Bíblia. E nós fomos buscar no dicionário como se define a pessoa nécia. E diz o dicionário que a pessoa nécia tem a característica principal de não possuir capacidade ou conhecimento. É uma pessoa ignorante, estúpida, insensata, que não possui bom senso. Então, a nécia, segundo os dicionários, elas chegam ao ponto de se opor à inteligência, à razão, à sensatez. E tem um comportamento fora do seu juízo perfeito. É como um louco. É como uma pessoa louca. Então, o estado de uma pessoa nécia é como uma embriaguez. Uma pessoa embriagada não tem consciência das suas atitudes, porque o álcool neutraliza a sua capacidade de pensar, de raciocinar. É por isso que muitas pessoas matam estupidamente outras pessoas e às vezes até se matam também em acidentes automobilísticos porque dirigem sob o efeito do álcool. Então uma pessoa que bebe, que faz usar o álcool ou drogas para, em seguida, conduzir um automóvel, essa pessoa é considerada louca, nécia, ignorante, estúpida. Por quê? Porque ela não tem consciência de que pode causar um acidente e matar outras pessoas. Antes dela estar embriagada, ela sabe disso. Mas quando ela está embriagada, quando ela enche a cara, aí ela perde a consciência. Ela perde o senso da razão. É como uma criança. Uma criança
não tem ideia, não dimensiona o perigo. Se você der para a criança uma navalha, ela vai brincar com a navalha como se fosse uma coisa simples, porque ela não tem consciência do perigo da navalha. Assim são as pessoas nécias. E quando Jesus fala das virgens nécias, ele está querendo dizer exatamente isso, são loucas. São loucas. Por quê? Porque apesar delas terem fé, acreditarem em Deus, elas não têm o Espírito de Deus, não receberam o Espírito Santo, não foram batizadas com o Espírito Santo. Aí você me diz assim, poxa, bicho, pera lá, como Deus quer exigir de mim ter o Espírito Santo, se Ele é quem dá o Espírito Santo? Exatamente isso, Ele dá o Espírito Santo. Mas para Ele dar o Espírito Santo, é óbvio que a pessoa tem que querer, ela tem que desejar, ela tem que ter sede, ela tem que correr atrás. As nécias, as loucas, as pessoas loucas, têm nas palavras de Jesus a promessa do Espírito Santo. Jesus, inclusive, ele diz assim, olha só o que ele fala a respeito do Espírito Santo. Ele diz, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidas ou revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo. Recebo a virtude do Espírito Santo. E esperar em Jerusalém é manter-se na fé, mesmo diante das dificuldades. Porque para os discípulos permanecerem em Jerusalém naquela altura, antes de receber o Espírito Santo, eles tinham que enfrentar as dificuldades, porque havia uma perseguição calorosa, havia uma perseguição implacável aos discípulos de Jesus. Então, permanecer em Jerusalém significava correr risco de vida. Essa é a realidade, correr risco de vida ou morte. Mas Jesus diz, não, permanecei. Permanecei. Por quê? Porque eles permanecendo provariam para si mesmo, para o diabo, que eles realmente criam no Senhor Jesus, criam nas promessas de Jesus. Então, não é uma opção a pessoa receber o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Não, não é uma opção. É uma obrigação. Você tem obrigação de ser cheia do Espírito Santo. Bispo, isso é muito forte. Você está falando que eu tenho obrigação de ser batizado com o Espírito Santo? É exatamente isso que eu estou falando. É exatamente isso. É isso que Jesus fala. É exatamente isso que o meu Senhor fala com respeito ao batismo com o Espírito Santo. Na sua palavra, ele diz assim, olha só, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, que é o Espírito Santo. Então, a pessoa que quer receber o Espírito Santo, ela não pode se distrair com outras coisas. Ela não pode ficar pensando na morte da bezerra. Ela não pode, por exemplo, você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém, graças a Deus. Então, já que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem que permanecer em Jerusalém, quer dizer, permanecer nessa fé. Permanecer nessa fé. E ao invés de você ficar buscando conquistar o mundo, pensar no casamento, pensar no noivado, pensar em outras coisas, você tem que estar buscando, pensando no Espírito de Deus, até receber o batismo. Porque enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo,
você não tem garantia de seguir na fé. Você não tem nenhuma garantia de seguir na fé. Só com a descida do Espírito Santo, que é o selo de Deus em você, é que vai lhe dar garantia para você conquistar outras coisas e manter a fé viva no Deus vivo. Então, é importante que você perceba isso. É importantíssimo. Na segunda vez, Jesus disse aqui em Atos 1 e 4, diz que Jesus determinou para os discípulos que não se ausentassem de Jerusalém. Não se ausentassem de Jerusalém. Quer dizer, não se ausente o seu pensamento, para outras coisas, enquanto o Espírito Santo não vier sobre você. Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então, muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, sabe por quê? Porque elas aceitaram Jesus como Salvador, aí elas partem para outras conquistas. Elas partem para conquistar o casamento, partem para conquistar uma vida de conforto material, riquezas, partem para conquistar a saúde, partem para conquistar qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. E aí ficam a ver navios, não recebem o Espírito Santo por causa disso. Porque elas priorizam as suas coisas neste mundo. Elas priorizam outras coisas que não é o Espírito de Deus, a promessa de Jesus. Jesus disse que eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Quer dizer, Jesus fez uma promessa. Jesus fez uma promessa. Então, enquanto essa promessa não acontecer na minha vida, eu não vou fazer outra coisa. Eu não vou ficar pensando em outra coisa. Eu não vou pensar em casamento, eu não vou pensar em conquistas materiais, eu não vou pensar no meu futuro, nada disso. Eu só vou remover do meu pensamento o batismo com o Espírito Santo quando eu recebê-lo. É isso que Jesus está falando. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Isso é uma herança. Herança para quem quer tomar posse. Você sabe que quando há uma herança deixada pelos pais, a pessoa corre atrás, busca um advogado e procura oficializar aquela herança para si. É assim que acontece, não é verdade? Se houvesse uma herança determinada para você, o que você faria? Você imediatamente sairia correndo para um advogado para ter acesso a essa herança, para receber essa herança. Ora, é exatamente isso que Jesus está falando. Olha, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Quer dizer, uma herança. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quer dizer, enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo, você não pode sair de Jerusalém. Sair de Jerusalém significa fugir das provas da fé, porque a gente passa pela causa de Jesus. Por exemplo, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aí você, já que eu entreguei minha vida para Jesus, já o entreguei e também aceitei como Senhor na minha vida, então agora eu vou partir para conquistar isso, conquistar aquilo e aquilo outro. Não, está errado. Está errado. Você recebeu a fé para manter-se firme em Jerusalém, quer dizer, manter-se firme na fé, mesmo diante das provas, das lutas que você vai enfrentar por causa da sua fé em Jesus. Você vai passar por provas, porque quando Jesus falou isso para os discípulos, Jesus poderia dizer, não, vocês podem ir para suas casas, para as suas cidades e ficarem esperando o Espírito Santo, porque ele pode ir lá. Mas não, ele mandou que os discípulos ficassem, permanecessem em Jerusalém. E os discípulos moravam longe, moravam em outras cidades. Mas Jesus disse, não, permanecer em Jerusalém. Mas por que permanecer em Jerusalém? Porque em Jerusalém estava havendo
uma perseguição implacável aos cristãos. Mas por que Jesus manda ficar sob o fogo cruzado da perseguição lá em Jerusalém? Justamente para que os discípulos pudessem passar pela prova de realmente querer o Espírito Santo. Essa era a prova que eles tinham que passar. Então, os discípulos que não tiveram medo, não se acovardaram diante das perseguições, permaneceram em Jerusalém. Então, estes foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por quê? Porque eles não tiveram medo de enfrentar as dificuldades. Eles mantiveram-se na fé e apenas 120 foram batizados com o Espírito Santo naquela altura, quando o Espírito Santo veio. Então, minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo neste momento, talvez você não tenha recebido o Espírito Santo, eu acredito, eu creio que tenha sido por isso. Você entregou a sua vida para Jesus, você crê em Jesus e tudo, mas você não priorizou, logo a sua entrega da sua vida para Jesus, você não priorizou o batismo com o Espírito Santo. Então, Jesus considera as pessoas que não priorizam o batismo com o Espírito Santo, que é a sua promessa, que é o seu legado, é a sua herança que deixou para os seus discípulos, ele considera nécias, ele considera loucas, pessoas loucas. Assim eram as virgens nécias ou virgens loucas. Elas não consideraram a herança que o Senhor Jesus havia lhes dado. Essa é a ideia. Por isso que Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, você ainda não priorizou o Espírito Santo, por isso que você não recebeu o Espírito Santo. Por isso que você não foi batizado com o Espírito Santo. Você saiu fora de Jerusalém, quer dizer, você saiu fora do calor da fé. Você crê em Jesus, mas não priorizou a promessa dele, a maior promessa dele, que é o Espírito Santo, então você não recebeu. Mas não tem problema não. A partir do dia 5 agora de junho, você vai poder receber o Espírito Santo, você vai poder priorizar o Espírito Santo a partir de agora. Mas a partir do dia 5 nós teremos o jejum de Daniel. Serão 21 dias de jejum de informações desse mundo, quer dizer, as pessoas vão sofrer para passar por esses 21 dias. Vão sofrer a prova dos 9, a prova real. Né? Elas vão gemer para deixar aqueles costumes de novelas, músicas do mundo, informações seculares, filmes, diversões, amigos, amizades que não tem nada a ver com a fé. Elas vão gemer porque vão abandonar esse mundo por 21 dias. Elas vão mergulhar no oceano do Espírito Santo. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir.
Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, o vento está soprando. O vento está soprando. E quem for prudente, sensato, quem for sábio, vai buscar receber esse vento, receber essa unção. Porque o Espírito de Deus é o único que garante a nossa permanência na fé até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Porque você conhece, você sabe, você conhece muita gente que está fracassada na fé, está caída na fé. Pessoas que, quando estão no meio dos incrédulos, até parecem ser quentes. Mas quando estão no meio dos convertidos, são gelados. Essa é a realidade. Você sabe. Pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo. O problema maior é que o problema delas não é exterior, não é falta de dinheiro, não é falta de casamento, não é falta disso, de saúde, não é falta daquilo, daquilo outro. O problema delas é a falta de paz. Elas não têm paz. Elas não têm paz. A pessoa morna não tem paz. Onde quer que ela esteja, ela não tem paz. Se ela estiver numa festa, ela não tem paz e não tem alegria. Se ela estiver num enterro, num sepultamento, ela não tem paz. Nem a tristeza dela pelo defunto tem razão de ser. Ela não tem paz, não tem sossego. Onde quer que ela esteja, na igreja, em casa, no trabalho, para ela, feriado e nada é a mesma coisa, porque ela sofre. Porque ela carrega o sofrimento dentro do seu ser. Essa é a realidade. Por quê? Porque lhe falta o vento do Espírito Santo. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram avivadas, que nasceram de novo, que ressuscitaram. Sim, ressuscitaram para a vida que o Senhor tem prometido àqueles que o seguem. Vamos ouvir. Eu sempre fui uma pessoa nervosa, ansiosa. Eu perdi meu pai quando eu tinha 9 meses. Então a minha vida foi conturbada. Então eu agredia muito as minhas irmãs. Minha mãe casou novamente, então a gente teve padrasto. Eu tive 2 irmãs. Então a gente se agredia, eu com a minha irmã do meio. Então a gente não brigava por qualquer coisa. Eu era muito estressada, muito nervosa. E por causa disso, eu tive ansiedade muito grande. E por causa da ansiedade, eu tive problema de saúde, hemorragia, durante 8 anos, por causa da minha ansiedade. E eu tive um relacionamento que durou 15 anos, onde também não deu certo. Aí veio a frustração. Então eu era pessoa muito triste, nervosa, ansiosa e doente. Depois de algum tempo eu acabei conhecendo meu marido, nós nos casamos. A gente teve uma empresa, onde não deu certo, faliu também, por causa do meu problema de saúde, por causa do meu nervosismo, da ansiedade. E um amigo nosso nos convidou para a igreja. Fez um convite para a gente comparecer à igreja. E chegando lá, a gente ouviu falar do Espírito Santo. Onde eu coloquei toda a minha força, toda a sede, porque eu vi que era a solução para a minha vida. Porque eu, por fora, estava muito bem. Ninguém sabia o problema que eu passava, nem a minha família sabia. Mas o problema era dentro, era o interior. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo, com toda a minha força, com toda a garra que eu tinha. Então eu coloquei a sede, coloquei toda a minha força. Até que um dia eu recebi o Espírito Santo. Aí onde houve a transformação. Acabou o nervosismo, a ansiedade, as brigas. Hoje eu me dou super bem com as minhas irmãs. E em casa, meu casamento é um casamento feliz. Meu marido é um marido feliz. A nossa empresa é uma empresa transformada. Então eu posso dizer que a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu mudei. Eu fui transformada. E isso repercutiu em todas as áreas da minha vida. E hoje eu sou feliz porque eu recebi o Espírito Santo. Eu era uma pessoa muito triste, uma pessoa com autoestima muito baixa, uma pessoa que tudo que do meu convívio eu sempre fui muito desprezada. Com isso eu senti uma angústia muito grande, eu sentia muita tristeza,
Eu não conseguia ter pessoas próximas a mim, até porque eu não gostava, eu mesma não gostava de mim, não conseguia transmitir coisas boas para as pessoas. Tive um problema de saúde e esse problema acarretou com que as pessoas tivessem um certo preconceito. Eu sofri de epilepsia e essa epilepsia a gente tinha várias crises. Então era um problema na mão das pessoas. Para a família era um problema. E foi quando eu conheci meu esposo, e o meu esposo também, eu era um problema para ele. Eu não conseguia ter uma vida com ele como o que ele esperava de uma pessoa normal. Tomava remédios fortes, e isso cada vez mais gerava uma depressão, até pelo medicamento forte. E eu não conseguia viver na sociedade como as outras pessoas viviam. E devido a esse problema, o meu casamento, ele também foi um casamento muito, muito ruim, um casamento onde eu não conseguia conversar, passear, ter felicidade, que é o que a gente espera quando casa. Foi quando a minha sogra, vendo o sofrimento do meu marido por ter uma esposa que não poderia atuar como uma esposa, ser uma esposa, ela me convidou para ir até a Igreja Universal e foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo. E a partir daí, eu queria entender quem é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo dá essa força para essas pessoas? Por que essas pessoas são tão felizes? Quem é o Espírito Santo? E tudo aquilo que envolvia o Espírito Santo, na igreja, as reuniões, tudo que tinha, eu me interessava. E eu comecei uma caminhada em busca do Espírito Santo. E eu fui buscando, eu fui desejando, como se fosse a última coisa da minha vida. Eu me esforçava, eu buscava, eu queria, eu falava. E eu comecei a desejar aquilo como se fosse o maior tesouro, onde eu fosse ficar milionária. A última porta da minha vida. Foi quando, num dia, eu tive a oportunidade de conhecer o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, a visão que parecia, as portas pareciam estar fechadas, eu entendi o porquê. As coisas começaram a clarear, toda a raiva, todo o ódio, toda aquela angústia, tudo aquilo que no passado eu não tinha domínio daquilo, o Espírito Santo me deu. Não foi só isso que o Espírito Santo fez na minha vida, ele me curou. Ele me curou por dentro e me curou por fora. Ele tirou tudo aquilo que eu tinha de ruim e principalmente a cura daquela doença que trazia todo um transtorno na minha vida, me curou. Hoje eu sou uma mulher muito feliz, tenho um casamento muito feliz, algo que eu nem acreditava, mas existe, eu sou muito feliz. Tenho uma vida profissional construtiva, positiva. Tenho uma família, hoje eu sou rodeada pela minha família, nós somos muito unidos. E foi isso que o Espírito Santo fez. Algo assim maravilhoso, algo incrível, algo só quem busca com todo o coração é que sabe o que é o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Desde criança sempre fui muito triste, insegura, retraída, né, devido às situações que eu passei na infância, né? O casamento dos meus pais eram destruídos, havia uma divisão muito grande dentro de casa, até que aos 13 anos eu comecei a namorar, mas namorar sério, eu já pensava em casar já, com 13 anos. Pensava que era a solução para essa tristeza, esse vazio. Tive muitos problemas com esse namoro, que acabei tentando suicídio com 15 anos, que eu fiquei dopada mesmo, tentei matar meu pai, que não queria o namoro na época. Com 17 eu casei, até que começou outros tipos de problemas, né? Traições, pancadaria mesmo, né? Nós nos agredíamos, né? Eu tentava me defender, acabava apanhando mais ainda. Daí até que chegou uma hora que eu tentei o suicídio novamente, com 19 anos, depois aos 24, e depois eu acabei entrando em depressão devido a essas situações. Daí eu fui engordando, depois emagreci. Esse casamento destruído, que já fazia 6 anos que nós já não tínhamos contato nenhum, era como 2 irmãos dentro de casa. Então até que eu comecei a ter tipo uma vida dupla. Né? Dentro de casa eu era de um jeito, fora de casa eu era outro.
E apesar dessa vida dupla que eu levava, né, eu não era feliz, eu tinha um vazio muito grande, pensava muitas vezes em morte, em maneiras como eu podia fazer para me matar, que fosse assim de uma vez por todas, que eu não conseguisse sobreviver, porque eu queria um fim para aqueles problemas, para aquele desespero todo que havia dentro de mim. Divisão, os filhos tendo problemas psicológicos, de saúde também, até que eu entrei em desespero mesmo. E através assim de uma amizade que eu tinha, né, eu acabei conhecendo uma pessoa que assim se propôs a me ajudar, né? Começou a me ajudar assim com a alimentação, porque eu já estava passando necessidade. Devido a todos esses problemas eu acabei me separando, né? Saí do ambiente que eu estava, fiquei assim sem nada, literalmente, eu não tinha nada. E até que eu fui conhecendo essa pessoa, né? Até que lá na frente me propôs a ter uma vida comigo, né? Assumir os meus filhos, né? E ter uma nova vida. Só que isso não foi suficiente, porque eu continuava vazia. E as ideias de suicídio continuavam na minha mente. Até que um dia, né, através de doenças que eu tive, que os médicos não descobriam, né, eu tive problema, primeiro foi problema nos rins, que ninguém descobria. Depois foi um problema na minha perna, que não conseguia andar. Até que eu cheguei, né, para essa pessoa e pedi, né, para ele, né, na realidade ele morava comigo, era o meu marido, né? E até que eu pedi para ele me levar até a Universal. Falei para ele só ali o meu problema ia ser solucionado, que não tinha outro lugar, porque eu já havia buscado em muitos lugares, né? Chegando lá, né, uma pessoa veio para me ajudar. O meu problema de saúde foi solucionado naquele momento. Só que assim não era o suficiente. Eu sabia que eu tinha que buscar o Espírito Santo, que só Ele podia transformar, não ao meu redor, a minha vida por fora, mas de dentro para fora. Que foi aí que eu comecei a buscar com todas as minhas forças. Até que um dia, foi um dia especial, foi inesquecível, algo assim inexplicável, porque foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. E a partir daquele momento, todo o peso que tinha em mim saiu. Eu me senti livre. Eu me senti totalmente transformada. Eu tinha vontade de sair correndo, abraçando todo mundo, sorrindo. Era algo assim inexplicável. Por mais que eu tente falar como foi, não tem como explicar. E a partir daquele dia tudo mudou na minha vida. O meu modo de ser, o meu modo de eu me comportar. Quando eu cheguei em casa, eu notei que os meus olhos brilhavam, porque o meu olhar era triste. E a partir daquele momento, até o meu semblante mudou. E assim, o meu comportamento, o meu marido vendo a transformação na minha conduta, no meu caráter, no meu modo de agir, que se transformou totalmente, ele sentiu desejo também de receber o Espírito Santo. E aí foi uma reação em cadeia, porque daí até minha filha, né, buscou o Espírito Santo. Daí veio outras pessoas, minha filha mais velha, e tudo foi se transformando. Na minha casa hoje, meu casamento é abençoado, feliz, os meus filhos são abençoados. Eu que era uma pessoa tímida, retraída, não conquistava nada, tudo quanto era assim, realização profissional, eu não conseguia. Hoje, graças ao Espírito Santo, o Espírito Santo tem me capacitado, tem me dado sabedoria de como lidar com as situações. E tudo tem se transformado. Nossa vida financeira é abençoada. Houve uma transformação total em nossas vidas, depois que eu recebi o Espírito Santo. Você vê, esses testemunhos magníficos mostram claramente a transformação. A pessoa é ressuscitada. É isso mesmo. A pessoa é ressuscitada. Por quê? Por causa do nascimento novo, da vida nova que ela recebe. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo,
Ela não recebe uma influência divina, não. Ela recebe o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que guiou Jesus no seu ministério terreno. Ora, imagine a pessoa receber o Espírito do Altíssimo. Então você há de convir que é algo extraordinário, magnífico. Mas isso não é você achar que é magnífico. O que tem que acontecer é que você tem que receber. Tem que receber. É uma promessa de Deus, é um legado, é uma herança que é sua. Essa herança é sua, minha amiga, meu amigo ouvinte. Porém, para você tomar posse dessa herança, você tem que fazer a sua parte. Você tem que colocar toda a sua força, todo o seu vigor, todo o seu querer, todos os seus objetivos. Você tem que priorizar o recebimento do Espírito Santo. Enquanto você não receber o Espírito Santo, você tem que determinar para si mesmo. Enquanto eu não receber o Espírito Santo, eu não vou buscar nada nesse mundo, nada nessa vida. Eu não vou pensar em outra coisa. Eu vou colocar o Espírito Santo sobre todas as coisas. Quando você colocar isso na sua cabeça, quando você determinar isso dentro de você, aí você pode ter certeza que o Espírito Santo vem mais rápido do que você possa imaginar. Você não precisa nem fazer o jejum de Daniel. O jejum de Daniel vai ser apenas para você fortalecer-se, porque o Espírito Santo vai vir até antes de acontecer o jejum de Daniel. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e eu quero que você saiba que no dia 5 de junho, o primeiro domingo desse mês que vem, começamos o jejum de Daniel a 0 hora. Quer dizer, da meia-noite de sábado para domingo, você começa o jejum de abstinência total de informações desse mundo, para que então você possa se encher dos pensamentos de Deus e, consequentemente, receber o Espírito de Deus. Fique com Deus e até amanhã, neste horário e nesta emissora. Senhor.